Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. E a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete é na área de economia. Convênio social firmado pela usina de Itaipu tem mais bolas que crianças atendidas. Críticos apontam problemas em gastos com projetos financiados pela conta de luz. A empresa diz que zela pelo bom uso do dinheiro. Ainda sobre o mesmo assunto, usina de Itaipu reserva 240 milhões de reais para indenizar indígenas e conta pode ultrapassar a 5 bilhões de reais. Outra matéria, o que é o bônus de Itaipu que ajudou a segurar a inflação de janeiro? Governo Lula reflui no Nordeste, tensiona aliados e vê força eleitoral ameaçada. Queda na aprovação entre nordestinos põe aliados de Lula em alerta e dá gás aos rivais. Nesse carrossel de fotos em destaque na capa da Folha de São Paulo, a primeira diz: excluídos do clima, população de terreiros de religiões afrodescendentes na ilha de Pintada, em Porto Alegre, diz não ter recebido ajuda do governo estadual para reconstrução após as enchentes. Na área internacional, o piloto de Fórmula 1, Alain Prost, chega aos 70 anos irritado por ter a sua história resumida à rival de Ayrton Senna. O tetracampeão se incomoda com o papel de vilão que lhe foi atribuído na história do automobilismo. E no Maranhão, Sorocas, que é um fenômeno geológico, avançam e engole a cidade de Buriticupu. Como vocês podem ver na foto, esta vala gigante que está sendo aberta e está abrindo no rumo da cidade de Buriticupu. A cidade é localizada a 413 quilômetros da capital São Luís. O município já teve vários edifícios destruídos pela cratera. Forças Armadas. Denúncias sobre golpe mobiliza militares para defender um general. E o general que está sendo motivo dessa mobilização é o cearense Estevão Teófilo. Estevão Teófilo é de uma família cearense de militares. São 3 generais. O Estevão Teófilo é esse que está nessa trama aí golpista, participando. O Estevão Teófilo é irmão do Guilherme Teófilo. O Guilherme Teófilo hoje mora em Fortaleza. Ele foi candidato a governador do estado. Isso, o Guilherme foi candidato a governador do estado pelo PSDB. E hoje o general Guilherme, é presidente do Partido Novo aqui em Fortaleza. Pois o irmão dele, o Estevão Teófilo, aposta em testemunhos do Exército contra sua condenação pela trama golpista. Ainda na área de política, agora política internacional. Europa, direita moderada vence na Alemanha.
A apuração confirma a ascensão da extrema-direita, que ficou em segundo colocado na votação. O Brasil teme isolamento após sinais de recuo da União Europeia em regulação de Big Tech. Em entrevista da segunda-feira na Folha de São Paulo, com um membro do grupo Porta dos Fundos. Cancelamento virou uma arma na mão de grupos políticos, diz o criador do Porta dos Fundos. Em cartaz nos teatros pelo país, Antônio Tabet afirma que patrulha virtual é autoritária. Cinema, a atriz Demi Moore ganha um prêmio do Sindicato dos Atores. E a atriz Jane Fonda é homenageada no evento, fez um discurso político e pediu união. Projeto da rede hospitalar Rede D'Or inova no enfrentamento de novas doenças. Liderada por Davi, infectologista do D'Or, atuará no combate a desafios globais de saúde, como pandemias. Vaticano. Papa Francisco segue em estado crítico, mas passou bem a noite, afirma comunicado do Vaticano. Santa Sé diz que Pontífice respira melhor, mas demonstra sinais de insuficiência renal. Aeroportos. Avião da Gol colide com pássaro e volta ao aeroporto de Brasília. De acordo com a companhia, pouso ocorreu em total segurança e a aeronave foi à inspeção. Este é o segundo caso de avião colidido com pássaro esta semana. Nos últimos 7 dias, clima, semana, véspera do carnaval, terá temperatura acima dos 30 graus Celsius e pancadas de chuva no fim da tarde em São Paulo. Os termômetros não devem registrar menos de 18 graus Celsius durante todos os dias, segundo o INMET. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E a manchete do Estadão é sobre o resultado das eleições na Alemanha para a escolha do primeiro-ministro. O futuro da Europa. Conservadores vencem na Alemanha. Ultradireita dobra a base eleitoral e já é a segunda força política no país. O partido de direita moderada, União Democrática Cristã, venceu a eleição parlamentar na Alemanha ontem, domingo, ao obter 28,5% dos votos. O chanceler tende a ser seu líder, que é o conservador Friedrich Merz. Ele prevê formação de governo em até 2 meses e descarta incluir nessa coalizão o partido de ultradireita chamado Alternativa para a Alemanha, que se tornou a segunda força política do país ao obter 20,8% dos votos. Esta legenda dobrou o percentual de eleitores em relação a 2021 e terá representação sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial no parlamento alemão. O Partido Social Democrata, o SPD, do atual chanceler Olaf Scholz, teve apenas 16,14% dos votos e ficou em terceiro lugar. A líder da extrema-direita, Alice Weidel, alertou que o governo não durará 4 anos e se seu partido não estiver na coalizão para que vai governar a Alemanha. E sentenciou, Friedrich Merz será um chanceler interino, disse ela.
No caderno de Economia e Negócios, a chamada de capa do Estadão é para a matéria por inadimplência. Retomada de imóveis por bancos tem maior nível em 4 anos por causa da inadimplência. Instituições financeiras acumularam até novembro do ano passado um estoque de 79 bilhões de reais em imóveis. A Caixa Econômica liga saldo à expansão do mercado de crédito. Encontrar compradores em cenário de juro alto é desafio. Ainda na área de imóveis, imóvel mais barato, ampliação do mercado de leilões abre oportunidades. Na área de política, Ministério Público Federal avalia agir contra juiz cuja decisão abre porta a anulações da Operações Zelotes. O juiz derrubou um relatório do COAF. Ministério Público Federal cogita acionar o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, contra o juiz Antônio Cláudio Macedo da Silva. Esta foto de destaque do Estadão diz o seguinte: vocês podem ver que são uma manada de búfalos. 5.000 búfalos ameaçam reserva na Amazônia. Área comparável a 60.000 campos de futebol na reserva Guaporé, em Rondônia, está se transformando em deserto, o que levou o Ministério Público Federal a pedir a erradicação dos animais selvagens e uma indenização de 20 milhões de reais pelo estado de Rondônia. 2026 em debate. Eleições 2026 em debate. A tática do governador Tarcísio de Freitas de São Paulo é não contrariar o Bolsonaro e evitar polarizar com o atual presidente Lula. O governador paulista afasta candidatura à presidência da República, mas aliados veem cenário como cada vez mais provável de ele ser candidato à presidência da República, mesmo dizendo que ele vai se dedicar à reeleição para o governo de São Paulo. Papa Francisco, chamada de capa do jornal O Estadão. Sem novas crises respiratórias, o Papa apresenta insuficiência renal. Francisco está lúcido, mas estado ainda é crítico, diz boletim médico. O pontífice recebe oxigênio por catéter nasal. A área do futebol é sobre o campeonato paulistão. No sufoco, o Palmeiras vai à fase eliminatória. Gol de Alain, é esse da foto, no fim do jogo contra o Mirassol, garantiu vaga palmeirense nas quartas de final, que terão os 4 grandes times do estado. Rússia, presidente da Ucrânia, oferece renúncia por entrada do país na OTAN. Caderno Economia e Negócios, parceria com a Fundação Getúlio Vargas. É investidor, premia bancos e plataformas de investimento. Na área de cultura, o caderno C2, a primeira matéria, a matéria principal, é dizendo que uma matéria com a atriz Demi Moore, ela
ficou muito conhecida nos anos 80 com aquele filme, o filme Ghost. Diz assim a chamada para essa entrevista: uma atriz contra suas próprias inseguranças. Orla paulistana em agosto, praia com areia, mas sem mergulhos, toma forma no Parque Vila Lobos. Espaço privado com restaurantes, promete ter acesso gratuito a quadras esportivas e parque infantil com chafarizes. Agora vamos para a capa do jornal O Globo do Rio de Janeiro. Filme premiado. O diretor Gabriel Mascaro conta que a avó foi inspiração para o filme O Último Azul, contemplado com o prêmio Urso de Prata em Berlim, na Alemanha. E as fotos de destaque no alto da capa do Globo é para o último final de semana de pré-carnaval, lá no Rio de Janeiro. Diz assim: blocos e ensaios técnicos lotados no último fim de semana de pré-carnaval. Nos últimos 3 dias, 350 mil pessoas em 98 blocos se esbaldaram nas ruas do Rio de Janeiro. Ontem, domingo, os foliões se dividiram em cortejos como os do Cordão do Boitatá, no centro, e do Gigantes da Lira, no bairro Laranjeiras. O pré-carnaval ainda lotou os ensaios de som e luz no Sambódromo, por onde passaram as 12 escolas de samba do grupo especial no final de semana. Em São Paulo, a Acadêmicos do Baixo Augusta engrossou a torcida por Ainda Estou Aqui, o filme, no Oscar, trazendo o escritor Marcelo Rubens Paiva como o porta-estandarte do Acadêmicos do Baixo Augusta. Inclusive, nessa escola de samba, houve até um incidente. Vocês sabem que o Marcelo Rubens Paiva, filho do Rubens Paiva, né, ex-deputado federal assassinado em 79, na época da ditadura militar, ele anda em cadeira de rodas, ele é paraplégico. E alguém jogou uma mochila, com raiva, jogou uma mochila nele, houve esse incidente, houve uma confusão lá no Acadêmicos do Baixo Augusta, com a presença do escritor Marcelo Rubens Paiva, ele que é o autor do livro Ainda Estou Aqui, inspiração para o filme brasileiro que está concorrendo a três categorias no Oscar. O Oscar será no próximo domingo, dia 2 de março. Ele escorre como melhor filme estrangeiro e como melhor atriz, com a Fernanda Torres, e melhor roteiro estrangeiro. Mas a manchete do jornal Globo é a mesma do jornal, é o mesmo assunto da manchete do jornal O Estado de São Paulo. É sobre o resultado das eleições. Ontem, na Alemanha, a apuração já terminou de madrugada, porque lá eles não usam urna eletrônica, é ainda cédula no papel. E o resultado ontem foi uma guinada nas urnas. A extrema-direita na Alemanha tem maior avanço desde a Segunda Guerra Mundial. E diz assim o título da manchete do jornal O Globo: com crescimento recorde às urnas, as eleições gerais da Alemanha mostraram uma guinada à direita. A aliança conservadora entre CDU e CSU saiu na frente
com 28,6% dos votos, apontam as pesquisas, aqui está dizendo de boca de urna, mas já é o resultado consolidado. Mas o partido de extrema-direita, o AfD, alcançou o segundo colocado, com 20,4%, dobrando sua participação em relação às últimas eleições de 2021 e conquistando a maior fatia do eleitorado desde a Segunda Guerra Mundial. O líder dos conservadores, o Friedrich Merz, já prometeu aos eleitores que não governará com os extremistas e deve buscar a centro-esquerda para formar a coalizão de governo para governar a Alemanha. O atual primeiro-ministro social-democrata ficou em terceiro lugar, apenas com 16% dos votos. Inflação afeta eleições pelo mundo. Em 21 de 25 eleições que ocorreram em diferentes países desde 2019, a alta da inflação foi peça-chave para garantir a vitória de partidos de oposição. Independentemente da coloração política dos partidos, governos tendem a perder a reeleição ou a não eleger sucessores quando o custo de vida, a carestia, sobe no país. Isso é um alerta para o atual presidente Lula. Alimentos no Brasil, é a matéria, a chamada de capa do jornal o Globo. Depois dessa matéria, a inflação afetando as eleições pelo mundo, aqui no Brasil os alimentos já estão 22% dos gastos, já são 22% dos gastos dos mais pobres. Com os preços subindo bem acima da inflação, desde 2020, os alimentos já respondem por 22,61% do orçamento das famílias mais pobres, mostra estudo da Fundação Getúlio Vargas. Em 2018, por exemplo, essa fatia do orçamento que é gasta com os alimentos era de 18,44%. Agora, início de 2025, hoje é 24 de fevereiro, essa fatia já consome no orçamento do mais pobre 22,61%. Isso explica, segundo analistas, porque a alta na alimentação provoca ainda mais desconforto na população. Vaticano. Papa trabalhou à exaustão antes de ser internado. Já estava doente, já estava com pneumonia. Hospitalizado com problemas respiratórios, o pontífice está com leve insuficiência renal, segundo o último boletim médico. Pessoas próximas ao Papa relatam que ele trabalhou à beira da exaustão antes de ser internado. Ele não diminuiu o ritmo de suas atividades, mesmo após orientação para repousar. Janja, primeira-dama do país, vira telhado de vidro do governo. A primeira-dama se tornou o principal alvo de críticas da oposição em meio à queda na popularidade do presidente Lula. Dentro do governo, a participação ativa de Janja da Silva na agenda de reuniões do marido, o Lula, provoca incômodo. Nova cúpula do Jogo do Bicho, lá no Rio de Janeiro, repartiu negócios e territórios. Segundo capítulo da série de matérias apuradas pelo jornal o Globo, mostra como funciona o mapa da contravenção no Rio de Janeiro
e suas novas fontes de faturamento. Estudo mostra como o calor prejudica na aprendizagem das pessoas. Calor acima de 32 graus Celsius reduz a capacidade do cérebro em 14%. Só 3 em cada 10 salas de aula de salas de escolas públicas no país são climatizadas. Repetindo, só 3 em cada 10 salas de aula em escolas públicas no país são climatizadas. Então, em 7, o calorão predomina, ou é amenizado esse calor com aqueles ventiladores de teto. Outra matéria chamada de capa do jornal O Globo é na área de saúde. O lipedema é uma doença, atinge 12% das mulheres no Brasil. A doença provoca acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nas coxas, nos quadris, na pelve e pernas. E é o primeiro tema de uma série especial do Globo que vai ajudar a tirar dúvida dos leitores sobre essa doença. É o lipedema. Na área de esportes, a chamada de capa é para o jogo Vasco e Fluminense, que avançam às semifinais. Vegete, que é esse jogador à frente, comemora com o jogador Piton seu gol na vitória de 1-0 do Vasco sobre o Botafogo, que garantiu a vaga nas semifinais, quando o time enfrentará o Flamengo. Flu bate o Bangu sob vaias e pegará o Volta Redonda. Agora vamos para Brasília. No Correio Brasiliense de hoje, a manchete também é o resultado das eleições na Alemanha. Conservadores vencem a eleição na Alemanha e extrema-direita avança, cresce no eleitorado alemão. Terceira maior economia do mundo e a maior e a mais pujante da economia europeia, a Alemanha pôs fim à era social-democrata e deu mais espaço para o extremismo político. Em eleições realizadas ontem, a aliança conservadora dos partidos CDU e CSU conquistou quase 29% dos votos, segundo os resultados. A sigla extremista Alternativa para a Alemanha, que é a AfD, por sua vez, obteve 20,5% da preferência dos eleitores e tornou-se a segunda maior força política do país. É o resultado mais expressivo da legenda desde a Segunda Guerra Mundial. Líder da CDU e CSU e provável primeiro-ministro, futuro primeiro-ministro da Alemanha, o Friedrich Merz, vai negociar uma coalizão de governo com outras legendas democráticas. Já a líder ultradireita da AfD, que é Alice Wendel, prevê um governo estável no país europeu, caso o partido dela não esteja na coalizão. Ela já disse que vai fazer oposição ao novo governo se não chamarem o partido dela para estar no governo alemão. Violência lá no Rio de Janeiro. Violência e covardia, diz a chamada de capa do Correio Brasiliense.
O escritor Marcelo Rubens Paiva, ele que é cadeirante, foi agredido durante desfile de carnaval. Um homem jogou uma mochila e um copo de cerveja no autor do livro Ainda Estou Aqui. Como eu disse, o escritor Marcelo Rubens Paiva é filho do ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro. O pai dele foi assassinado pela ditadura militar em 79 e o corpo até hoje do pai dele não apareceu. Deram fim no corpo do pai dele, ele não teve o direito de enterrar o pai. Na área de esportes, um toque de Neymar. O craque faz gol olímpico e leva o Santos para a fase de mata-mata no campeonato paulistão. Corrente de oração para o Papa Francisco. Em frente ao Hospital Gemelli, em Roma, onde o Papa Francisco está internado há 10 dias, padres brasileiros participam das orações para o Sumo Pontífice. O boletim divulgado ontem, o boletim médico divulgado ontem, menciona insuficiência renal controlada do Papa Francisco. E aqui a foto dos padres brasileiros, lá em frente ao hospital, aqui com a bandeira do Brasil, e essa estátua é do Papa João Paulo I. E tiraram essa foto com a bandeira do Brasil, os padres em oração pela recuperação da saúde do Papa Francisco. Carioca, falando de esportes, Vasco e Flu nas semifinais, Cruz Maltino encara o Flamengo, Tricolor pegará o Volta Redonda, o Botafogo fica fora de novo. A violência em Brasília. 2 crimes bárbaros contra mulheres. Grávida, Jéssica Moreira de Souza, de 17 anos, foi assassinada pelo ex-namorado, o Vandiel Prospero da Silva, 24 anos, dentro de uma igreja evangélica lá em Planaltina. Na mesma noite, uma jovem de 19 anos foi estuprada por um motorista de aplicativo quando voltava para casa lá em Ceilândia. Planaltina e Ceilândia são cidades satélites no entorno de Brasília, no entorno ali do plano piloto, não é? De Brasília. Ao todo são 33 cidades satélites. Sobre o último final de semana de pré-carnaval, o jornal Correio Brasiliense traz essa foto. Folia com muita alegria. O pré-carnaval de ontem tomou conta do Parque da Cidade, que é a maior área de lazer lá de Brasília, e também da via Eixão Norte, é uma avenida de Brasília. O bloco Espreme a Pitanga, o instrumental do Pato Batê e as meninas do Bandão das Marias, composto apenas por mulheres, embalaram os foliões em mais uma prévia da festa que vem por aí. Impostos, cobrança de IPVA começa hoje no Distrito Federal. Alimentos, expectativa de queda dos preços. E na área de cultura, a chamada de capa do Correio é Fantasia que pensa o presente. Autoras como Emily Mandel, de Station Eleven, se debruçam sobre ficção científica e distopias para falar dos tempos modernos.
Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E no alto da capa, O Povo traz duas chamadas. A primeira é uma entrevista nas páginas azuis. Toda segunda-feira o jornal O Povo traz uma entrevista, assim também como a Folha de São Paulo. E a entrevista de hoje nas páginas azuis do jornal O Povo é sobre o jogador cearense de futsal. A ida e volta de Rômulo no futsal cearense e na seleção da Rússia. Ele fica lá e cá, joga aqui e joga na Rússia. No caderno Vida e Arte, a chamada de capa é para o filme Nordeste Insurgente. E o Nordeste Insurgente conta a história da Confederação do Equador, que está sendo lançado hoje em Fortaleza. A manchete de capa do jornal O Povo é sobre a judicialização na saúde. Processos no setor de saúde aumentam 60% em 4 anos no país. Alta na quantidade de processos impacta o equilíbrio dos contratos de planos de saúde e o orçamento público, especialmente em municípios com recursos e capacidade de gestão limitados. Tabuleiro do Norte é uma cidade que fica às margens do rio Jaguaribe, pois em Tabuleiro do Norte o presidente da Câmara Municipal teria sido morto para evitar instalação de uma base da Polícia Militar lá na cidade de Tabuleiro do Norte. E ele foi assassinado por trás, estava sentado na calçada da sua casa com a família e duas pessoas numa moto se aproximaram e mataram o vereador presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. E agora a polícia divulga, depois das investigações, que ele foi morto para que não fosse instalada uma base da Polícia Militar lá em Tabuleiro, e ele, presidente da Câmara, era defensor dessa instalação, dessa base da PM. Foto de destaque também aqui no Jornal O Povo para o último final de semana do pré-carnaval. E esta foto é para dizer que vem carnaval. O último dia de pré-carnaval em Fortaleza é marcado por muita música, muita alegria, cara lavada, quer dizer, sem máscara, e o aumento do uso de tiaras com memes. E essa tiara aqui, dessas duas moças, aqui é uma de rainha, uma tiara de rainha. Na editoria de Farol, a chamada de capa é para a saúde do Papa. Com estado de saúde crítico, o Papa Francisco apresenta uma insuficiência renal. Papa Francisco hoje está com 88 anos. Na área de política, Justiça do Ceará decide criar uma unidade especializada no meio ambiente. E essa matéria é tirada de uma entrevista com o novo presidente do Tribunal de Justiça, que sexta-feira esteve visitando a redação do jornal O Povo. O novo presidente é o desembargador Heráclito Vieira. Na área de economia, a chamada de capa do jornal O Povo é dizendo que impacto do ferro e do aço. Isso, o impacto dos tributos dos Estados Unidos para o ferro e o aço. E com isso, exportações do Ceará têm maior queda no Brasil. Agora,
vamos para a capa do jornal Valor Econômico. 3 chamadas no alto da página. Primeiro, sobre a saúde do Papa. Pontífice Papa Francisco, de 88 anos, seguia internado em hospital em Roma ontem, domingo, após situação ter se agravado no sábado. E no sábado, os médicos identificaram uma insuficiência nos rins do Papa. Guerra na Ucrânia. O presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, diz que pode renunciar à presidência da Ucrânia se essa medida garantir a entrada do país na OTAN. Empreendedorismo. Multifranqueados se espalham pelo país com o amadurecimento do mercado. Minimizar riscos, diz Leandra Bizzi. A manchete do Valor Econômico é para o déficit, é para o prejuízo na Previdência Social, no INSS. Diz o seguinte: o déficit da Previdência Social cresce 60% em 9 anos e atinge a cifra de 417 bilhões de reais. É o vermelho, é quanto a Previdência está, o déficit da Previdência. Diz assim o texto da manchete: o déficit com o pagamento de aposentadorias e pensões dos trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos federais e militares, registrou o crescimento real de 60% nos últimos 9 anos. No ano passado, 2024, o governo desembolsou, o Tesouro Nacional desembolsou 416,8 bilhões de reais. Isso significa 3,45% do Produto Interno Bruto, o PIB ante 260,6 bilhões, que era 2,64% em 2015. Os dados corrigidos pelo IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor, de dezembro passado, fazem parte de levantamento feito pelo Tesouro Nacional a pedido do jornal Valor Econômico. A reforma da Previdência, que aconteceu em 2019, trouxe melhoras nos resultados, mas especialistas dizem que novas mudanças serão necessárias. O aumento do rombo na Previdência Social, afirmam, exige ajustes nas regras de concessão e cálculo das aposentadorias do Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, e de servidores públicos, que é o RPPS, e também no regime de proteção social dos militares. A maior parte desse déficit de 2024 foi apurada pelo INSS, que teve resultado negativo de 304 bilhões de reais, cerca de 2,52% do PIB. Em 2015, o rombo na Previdência Social era de 141 bilhões, isso em 2015. E agora, como a gente falou, é de 417 bilhões. A conta tem sido influenciada pelo fato de 64% dos benefícios pagos pelo INSS corresponderem a um salário mínimo. Em outubro, o último dado disponível do Ministério da Previdência, foram emitidos 44 milhões de benefícios. No caso dos servidores federais e militares, houve ligeira redução no déficit, motivada por aumento das receitas com contribuições previdenciárias.
Na reforma concluída em 2019, ficou definida a cobrança de alíquotas progressivas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Para os militares, uma legislação em separado mudou o plano de carreira e criou uma contribuição para pensionista. Assim, o déficit dos servidores federais caiu 0,67% do PIB em 2015 para 0,50% em 2024. O déficit com pensões e inativos dos militares caiu 0,54% de 0,54% para 0,43%. Outra chamada de capa é sobre o resultado das eleições na Alemanha. Direita vence e extremistas ficam em segundo lugar na Alemanha, no Parlamento Europeu alemão. Medida provisória para Plano Safra pode não melhorar o clima do governo com o agronegócio. PIX pode vir ser usado como garantia. Carnaval deve girar 13,4 bilhões de reais nas principais capitais brasileiras. Agronegócios, resultado da diversificação do grupo Mafra, que por anos teve a empresa de materiais hospitalares, a empresa Viveu como carro-chefe. Agora a Agro Cumaru investe até 1 bilhão de reais na conversão de outra empresa do grupo Mafra, que é a Pastagens. E por último, a alavancagem coloca pressão sobre a CSN. Depois da apresentação das principais capas dos principais jornais brasileiros, eu começo, Edson, mostrando aqui as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo. E na coluna do Estadão de hoje, a primeira nota cita um cearense, o ex-senador e hoje deputado federal, Eunício Oliveira. Diz o seguinte: Distrito Federal quer alugar um prédio de aliado do governador Ibanez Rocha por 42 milhões de reais sem licitação. O governo do Distrito Federal avança em um processo interno para alugar, sem licitação, por 42 milhões de reais, um prédio que pertence a um aliado do governador Ibanez Rocha, ele que é do MDB. O imóvel está em nome da empresa Remo Participações, da qual o deputado federal Eunício Oliveira, MDB do Ceará, o governador é sócio, Eunício Oliveira é sócio, e um filho dele é o dono da empresa. Em resposta à coluna, o governador Ibanez Rocha afirmou que o fato de a empresa pertencer a um correligionário político, abre aspas, em nada fere a lei e a ética, fecha aspas. Também destacou que o Eunício Oliveira tem outros contratos com o governo do Distrito Federal. Um documento obtido pela coluna mostra que, no último dia 5 de fevereiro, o processo de contratação foi enviado para análise técnica da Unidade de Controle Interno da Secretaria de Economia do Distrito Federal. O governo quer alugar o imóvel para que seja a nova sede da pasta. E qual é a pasta? É a Secretaria de Economia do Distrito Federal. Continua a nota. A Secretaria de Economia disse que o processo de contratação ainda não foi concluído. Já o deputado federal cearense Eunício Oliveira
alegou que não interfere na empresa do filho dele, que é a Remo Participações, e ele é sócio. Eunício Oliveira é sócio, mas o filho dele é que toma de conta. A Remo, por sua vez, mandou uma nota para a coluna do Estadão, ressaltando que o imóvel é novo e que está dentro do valor de avaliação do mercado lá em Brasília. Aluguel por 42 milhões de reais. Agora vamos para a página de editoriais do Estadão. Primeiro editorial: o Supremo Tribunal Federal precisa se ajudar. No dia seguinte à chegada da denúncia da PGR contra Bolsonaro, o STF, Supremo Tribunal Federal, livrou numa canetada mais um petista corrupto, confesso. Assim, fica difícil acreditar na imparcialidade do tribunal, diz o jornal O Estadão. Segundo editorial: em nome da virtude. No embate entre o STF e o Congresso Nacional, pelo uso responsável e transparente do orçamento da União, a população perde duplamente: pelo possível mau uso do dinheiro público e pelas obras inconclusas, inacabadas. Páginas de política do Estadão, primeira matéria. Eleições 2026. A estratégia do governador Tarcísio de Freitas é não contrariar Bolsonaro e também evitar polarização agora com o presidente Lula. O governador paulista demonstra irritação com notícias sobre a eventual candidatura dele à presidência da República no ano que vem. Mas aliados veem este cenário como cada vez mais provável. E a foto, aqui, esse de branco, é o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, que tem 3 ministérios no governo Lula, e ele, Gilberto, é empregado do governo de São Paulo como secretário. E esse de azul é o governador Tarcísio de Freitas. Diz assim a legenda desta foto: Kassab e Tarcísio. Secretário indica que o governador unificaria os partidos de direita caso ele, Tarcísio, fosse candidato à presidência da República no próximo ano. Governador de São Paulo, outra matéria: ganha independência e se aquece. Também eleições 2026. Governador do Goiás, Ronaldo Caiado, diz que vai lançar pré-candidatura no dia 4 de abril em Salvador. E o Caiado, ele é do partido União Brasil. Ministério Público avalia acionar o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, contra juiz que anulou relatório do COAF na Operação Zelotes. E o juiz é da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Procuradores veem excesso de prazo em processos que já têm sentença e deveriam ter sido encaminhados à Justiça de 2º grau. E não foi. Com a decisão do juiz Antônio Macedo, os réus já buscam anulação das ações. E o Ministério Público está ameaçando levar o caso ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Polícia Federal
Áudios indicam ação de militares pró-golpe de Estado em 2022, quando Bolsonaro perdeu as eleições. Na editoria internacional, o futuro da Europa. Conservadores vencem na Alemanha e extrema-direita surge como uma segunda força política. O político Friedrich Merz, do CDU, deverá ser o chanceler, o primeiro-ministro. A ultradireita, representada pela AfD, dobra a base eleitoral e complica a formação de nova coalizão, já que legendas rejeitam extremistas, querem fazer uma coalizão de centro-esquerda. Alta participação dos alemães nas urnas evita o avanço extremista maior. E é destaque essa alta participação porque na Alemanha votar não é obrigatório. O eleitor não é obrigado a ir à urna como aqui no Brasil. Aqui sofre reprimendas, sofre multa. Aqui o eleitor é obrigado a votar. Lá não. Vai votar quem quiser. Ainda sobre o mesmo assunto. Líder da ultradireita na Alemanha, Alice, tem vida pessoal questionada por rivais. Ela, do anti-imigrante e conservador AfD, do partido AfD, ela mora na Suíça e é casada com uma mulher do Sri Lanka, ex-analista de investimentos. Ela tem 46 anos e se tornou o rosto improvável de um partido ultranacionalista, que é a foto da Alice Wendel. Na Rússia, guerra na Ucrânia. Zelensky fala em renunciar ao cargo de presidente em troca de adesão à OTAN. O líder ucraniano pediu uma reunião com o presidente Donald Trump antes de encontro com Putin. Rússia lança maior ataque com drones na Ucrânia. Na editoria de Metrópole, do jornal O Estado de São Paulo, área de 8.000 metros quadrados no Parque Vila Lobos deve trazer praia à capital paulista. O espaço, que deve ser aberto em agosto, prevê quadras de areia para esportes como beach tênis e futevôlei, além de quiosques. A Associação de Bairro teme redução da área verde. Papa Francisco tem insuficiência renal e condição de saúde permanece crítica. Ministério recomenda reforço à dose fracionada da vacina contra a febre amarela lá em São Paulo. 5.000 búfalos ameaçam reserva na Amazônia, isso no estado de Rondônia. Animais selvagens estão desertificando a área de conservação federal em Rondônia. Esses animais podem chegar a 50.000 búfalos em 2030. Fato de serem animais selvagens torna o controle mais difícil, diz o governo de Rondônia. Caderno de esportes. No sufoco, o Palmeiras vence e avança às quartas de final pelo Campeonato Paulista. São Paulo retoma rumo das vitórias
após 5 jogos sem ganhar. O jogador Neymar marca gol olímpico e o time do Santos fará quartas de final em casa. Real Madrid bate o Girona com gol de Vinícius Júnior, brasileiro Vinícius Júnior. No Zoológico de São Paulo, a descrição é tudo para 4 bebês leoas. Caderno de Economia e Negócios, primeira matéria. Retomada de imóveis por bancos alcança o maior volume em 4 anos. É por isso que a gente ouviu aqui nos comentários do Edson Silva que os bancos, ano passado, lucraram mais de 100 bilhões de reais. Daí um dos motivos. As pessoas pedem empréstimo, não podem pagar e os bancos tomam os imóveis apresentados como garantia. Mercado de leilões de imóveis dispara no país e abre oportunidades. Juros podem cair ainda este ano, se o Banco Central frear a piora. Quem diz isso é Ana Paula Vescovi, aqui é a foto dela. Ela é economista-chefe do Banco Santander. E para ela, a taxa Selic chega a 15,5% em junho, mas termina ano em 14,5%. Também nos comentários do jornalista Edson Silva, ele até que exibiu um vídeo do deputado federal Mauro Filho que é economista, professor do CAEM, da Universidade Federal do Ceará. O CAEM é onde tem um curso de doutorado em economia e Mauro Filho é professor do curso. E Mauro se questiona por que a taxa Selic tem que ir aí a 15,5%, maior juro real cobrado do mundo. Ele se insurge contra esta política financeira no país. Lula critica mercado e reafirma 3,8% de alta no PIB, no Produto Interno Bruto. E isso estimativa ainda para 2024, porque o Produto Interno Bruto, o percentual de crescimento ainda não foi anunciado. A previsão é para depois do Carnaval. Ainda nas páginas de negócios do Estadão, uma frase: é ultrajante que todos os países ainda deem subsídios ao petróleo. Quem diz isso é a Mary Thompson, ela é a vice-presidente da IATA e diz que descarbonização do setor está atrasada por falta de empenho de governos e agora principalmente do governo Donald Trump, dizendo que vai continuar a fazer a exploração de petróleo e não vai dar subsídio para as energias renováveis, como solar, eólica, biodiesel. Então, a Mary Thompson, vice-presidente de sustentabilidade da Associação Internacional de Transporte Aéreo, que é a IATA, é mestre em administração e doutora em economia e defende mais verbas para a transição energética do planeta. O E-Investidor e a Fundação Getúlio Vargas premiam bancos e plataformas digitais de investimento. Outra entrevista agora com o Rui Alves. Ele diz: o dólar é fundamental para Lula manter sua popularidade. Para o gestor da empresa Kinea, o câmbio elevado mina a força política do presidente Lula ao aumentar
a inflação. O Rui Alves é mestre em finanças pela London Business School, passou pela KPMG, Avisa Investments e JGP, antes de ingressar na Quineia, a empresa Quineia em Investimentos, e deu essa entrevista ao Estadão. Produção de ar-condicionado, produção de aparelho de ar-condicionado bate recorde em 2024, puxada pela onda de calor. E não só em 2024, esse início também de 2025 está fazendo muito calor e as lojas vendendo muito ar-condicionado e ventilador. Vendas aquecidas. Aqui diz indústria do frio, mas aqui a indústria é do calor. Na capa do jornal, do caderno C2, que é o caderno de cultura e comportamento do Estadão, a matéria principal é sobre cinema. Livre e sem rótulos. E esta foto, para quem não sabe quem é da Demi Moore. Claro que ela não está com o rosto dos anos 80, quando ela foi a protagonista do filme Ghost. Agora ela é favorita ao Oscar no filme A Substância. Demi Moore volta aos holofotes. E nesse filme ela encara as próprias inseguranças em A Substância. E deu aqui uma entrevista, aqui de 2 páginas para o jornal O Estadão. Outra matéria na área de cultura. Cinema, mercado. A Amazon assume controle de franquia do 007, que é do detetive 007. Amazon entrando na área de cinema, que o forte dela é vender produtos online. Instabilidade abre era de gasto militar na Europa. Cher revê em autobiografia os traumas de uma infância difícil. Agora vamos para as páginas internas do jornal Globo. Primeiro editorial do jornal Globo desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, diz o seguinte: o tarifaço de Trump tentará explorar as fragilidades do Brasil. Na disputa comercial, os americanos reivindicam reciprocidade. É verdade que pagam tarifas médias mais altas no Brasil. Segundo editorial do jornal Globo, a diversificação de atividades do crime organizado é alarmante. Receita com combustíveis, venda de ouro, bebida alcoólica e cigarros ilegais é 10 vezes a obtida com a cocaína, que é o carro-chefe dos produtos vendidos pelas organizações criminosas. Como vocês viram aqui nos comentários do jornalista Edson Silva, tem outro ramo. Aqui em Fortaleza, segundo a entrevista com o capitão Wagner, aqui as organizações criminosas cobram um pedágio para que empresas de serviços, como de internet, entrega de gás, eles cobram um pedágio para o empregado da empresa de internet entrar no bairro. Tem que pagar um pedágio, senão não entra. E semana passada, ali pela banda do Carlito Pamplona, que é um bairro aqui da periferia de Fortaleza, um carro de uma empresa de internet, de serviço de internet, foi incendiado pelas facções. Agora vamos para as páginas de política do jornal Globo. Fator comum: problema para Lula
inflação impulsionou vitória de opositores em eleições mundo afora. Áudios com militares detalham trama golpista. Conversas reveladas pelo programa Fantástico da Rede Globo ontem à noite, o programa é exibido todo domingo, indicam esses áudios, essas conversas, que oficiais do Exército Brasileiro defenderam que manifestantes acampados em frente ao QG, ao quartel-general lá em Brasília, invadissem as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023 e provocassem aquela baderna, aquela destruição, destruindo o plenário do Supremo Tribunal Federal, destruindo as dependências do Planalto, do Palácio do Planalto, destruindo o Congresso Nacional, aquela multidão. Agora, os áudios revelam que essa multidão não foi uma coisa espontânea, foi os manifestantes acampados em frente ao QG, eles foram insuflados, eles foram enviados a invadir as sedes dos três poderes. E é uma muita coincidência que nesta hora, onde estava a polícia de Brasília, onde estavam as forças de segurança do governo de Ibanez Rocha, não estavam. O secretário de segurança tinha viajado para os Estados Unidos e o substituto não agiu. Após denúncia de golpe, outra matéria do Globo. Após denúncia do golpe, a Polícia Federal descarta novo relatório a ser enviado para o Ministério Público Federal. E a foto desta matéria é de Bolsonaro falando baixinho, aqui cochichando com o general Braga Neto. General e capitão. Além de ministro da Casa Civil, Braga Neto foi candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Bolsonaro em 2022. Chapa essa que foi votada pela outra chapa, Lula e Geraldo Alckmin. O que ficou de fora do inquérito? Ficou de fora a operação contra golpe. A PF não concluiu a análise de todo o material apreendido na ação, deflagrada em 19 de novembro do ano passado, 2 dias antes do relatório final do inquérito que indiciou 37 pessoas por tentativa de golpe. 3 militares foram indiciados depois, em um complemento da própria Procuradoria-Geral da República. Celular de Braga Neto também ficou de fora do inquérito. Além do material apreendido em novembro, a PF não incluiu no relatório final do inquérito a análise do que foi encontrado no celular do general Braga Neto. Ele está preso desde o dia 14 de novembro no Rio de Janeiro. Ele é suspeito de tentar obter detalhes da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que era o principal assessor, era o ajudante de ordens, era o principal assessor de Bolsonaro. E nessa delação premiada, o Mauro Cid contou tudo. Outra coisa que ficou de fora do inquérito da Polícia Federal: pendrives de assessores. Entre os equipamentos apreendidos no dia da prisão de Braga Neto estão pendrives, que é um instrumento que armazena dados digitais. Hoje nem se usa mais pendrive. Então, nesses pendrive, que estava em posse do coronel Flávio Peregrino, ele que é ex-assessor do Braga Neto. A PF encontrou em sua mesa de trabalho, na sede do Partido Liberal em Brasília, anotações no formato perguntas e respostas
sobre a delação de Mauro Cid. Outra matéria na área de política. A empresa Rumble pede liminar na Justiça dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes aqui do STF. Junto com a empresa de Donald Trump, que é o atual presidente, plataforma de vídeos, a Rumble, que teve funcionamento suspenso no Brasil por determinação de Alexandre de Moraes, quer autorização da Justiça americana para descumprir determinações jurídicas do ministro do Supremo. Ora, a Justiça americana não pode intervir no outro país. Criticada dentro e fora do governo, a primeira-dama do país, a Janja da Silva, vira alvo da oposição e popularidade desaba em pesquisas. A imagem negativa passa de 40% para 58% em 3 meses. Reprovação vai da falta de transparência em agendas com gastos elevados à forma como a primeira-dama usa as redes sociais. E a última da primeira-dama foi nesse final de semana. Ela foi visitar uma escola de samba, a assessoria da escola de samba pediu que não divulgasse fotos das alegorias para não evitar a surpresa no próximo final de semana lá no Sambódromo. Pois a assessoria da primeira-dama divulgou os carros alegóricos. Isso causou uma confusão danada com os membros da escola de samba lá no Rio de Janeiro. Epicentro da arapongagem. Arapongagem é um termo para a bisbilhotagem, né? Divisão clandestina, mancha história do Itamaraty. Passados 40 anos desde a redemocratização do país, depois da ditadura militar, monitoramento de brasileiros e estrangeiros pelo CIEX durante a ditadura jamais foi admitido oficialmente pelo Ministério das Relações Exteriores. Pesquisador, nesta matéria divulgada pelo jornal o Globo, aponta que a diplomacia violou regras internacionais. Fachada do Itamaraty, nesta foto, portaria que o criou o Centro de Informações do Exterior, o CIEX, até hoje não foi tornada pública. E esse CIEX monitorava brasileiros exilados no exterior. A atuação do Centro de Informações do Exterior, o CIEX, divisão clandestina do Itamaraty, dedicada ao monitoramento de milhares de brasileiros exilados no exterior e estrangeiros que faziam parte de suas redes de contato durante boa parte da ditadura militar, é até os dias de hoje uma mancha na história da diplomacia brasileira. A existência do CIEX jamais foi admitida oficialmente pelo Ministério das Relações Exteriores, mesmo passados 40 anos desde a redemocratização dos governos brasileiros. A portaria que o criou, o CIEX, até hoje não foi tornada pública. Nesse período, ainda que diplomatas aposentados tenham admitido em entrevistas o funcionamento dessa divisão clandestina do Itamaraty e a função de vigiar asilados em outros países da América Latina e até da Europa e da África, o MRE
o Ministério das Relações Exteriores jamais fez uma revisão histórica do seu papel desse CIEX na ditadura. Como o jornal o Globo publicou ontem, domingo, um grupo de pesquisadores brasileiros compilou 8.330 telegramas emitidos pela divisão do Itamaraty, a CIEX, entre 1966 e 1986. O levantamento mapeou a vigilância de 17 mil pessoas com o objetivo de rastrear a mobilização política dos opositores do regime no exterior. Apenas 30% delas eram brasileiros. A arapongagem no coração da diplomacia foi revelada em uma série de reportagens do Correio Brasiliense publicadas em 2007. Então, ministro das Relações Exteriores, o Celso Amorim, declarou ao jornal que não comentaria a existência desse CIEX e se tornou alvo de críticas de familiares de desaparecidos políticos. Agora vamos para a editoria de clima, ou de Brasil, falar sobre clima. Ao mexer com cérebro, calor em sala de aula diminui a aprendizagem. Essa matéria é para dizer que apenas 3 em cada 10 salas de aula no Brasil afora são climatizadas. Em São Paulo, a proporção de salas sem ar-condicionado, 9%. Minas Gerais, 10%. Bahia, 21%. Vai aumentando. Isso salas sem ar-condicionado. Sergipe, 24%, salas de aula sem ar-condicionado. Espírito Santo, 26%, salas de aula sem ar-condicionado. Distrito Federal, 27%. O Ceará tem 28% das salas de aula sem ar-condicionado. Pernambuco, 35%, e vai subindo. Pará, 36%, Maranhão, 36%, Paraíba, 38%, Alagoas, 48%, Piauí, 42%, Nordeste, Rio Grande do Norte, Nordeste, calor, 46%, Rio Grande do Sul, 47%, um estado rico, como o Rio Grande do Sul, 47% das salas de aula não tem ar-condicionado. Goiás, 53%, Rio de Janeiro, o maior calor do mundo, 54% das salas de aula não tem ar-condicionado no Rio de Janeiro. Acre, 55%, Mato Grosso do Sul, 63%, Roraima, 63%, Amapá, 64%, Santa Catarina, outro estado rico, 65% das salas de aula não tem ar-condicionado, Amazonas, Zona Norte, calor muito, 67%, Tocantins, 79%, Mato Grosso, 82%, e Rondônia, 89% das salas de aula não tem ar-condicionado. Aqui essa foto é até cômica. Trouxe de casa. Aluno leva ventilador para dentro de escola no interior do Amazonas. Olha aqui ele levando a mochila e o ventilador para usar na sala de aula onde ele vai estudar. Desde 2023, ondas de calor se tornaram outro problema de ensino. E esse aqui teve o consentimento do pai para levar um computador, a marca mundial, levando o computador, esses computadores de chão, super ventilador, para a sala de aula. E essa foto é uma reprodução das redes sociais que o jornal O Globo conseguiu. Na página de saúde, o destaque aqui
no jornal Globo é para uma doença chamada lipedema. Conheça características da condição que afeta até 12% das brasileiras. E o jornal Globo está dizendo que vai trazer agora, a partir de hoje, uma série de matérias sobre doenças e dicas de como tratar essas doenças nas suas páginas internas. Caderno de economia. Comida mais cara. O efeito cumulativo da inflação no bolso. Gastos com alimentação já são 22% do orçamento das famílias mais pobres. O peso nas contas da casa. Quanto os alimentos consomem do orçamento das famílias. Em 2018, a cesta básica de alimento consumia 18,44% do orçamento total da família. Em outubro de 2019, esse gasto aumentou para 19,15%. E agora, em janeiro de 2025, o peso dos alimentos no orçamento familiar já passa dos 20%, é 22,61%. Isso aqui é um levantamento do Globo, entre as famílias que ganham de 1 a um salário mínimo e meio. O peso é esse. 22,61% de quem ganha um salário mínimo e meio é gasto com a feira, com o mercantil, como se diz aqui no Ceará. A gente não faz feira, faz mercantil. Salta a procura por fundos de infraestrutura. Aí o jornal Globo indaga: vale investir dinheiro nesses fundos de infraestrutura? Isenção de imposto de renda aumenta a atratividade dessa aplicação financeira, que vê crescer a oferta de ativos negociados na Bolsa de Valores. Cortes de geração preocupam eólicas e solares. Fontes renováveis são desligadas, entre aspas, para evitar sobrecarga no sistema quando há excesso de oferta. Regras ficaram mais rígidas após o apagão de 2023. Essas empresas de energia eólica e energia solar cobram ressarcimento que podem terminar onerando a conta de luz. Claro, isso se a justiça autorizar. Rio de Janeiro, geopolítica do jogo do bicho. É uma reportagem do jornal Globo de 2 páginas. Diz assim: nova cúpula do jogo do bicho afasta inimigos e reparte os seus territórios. O atual mapa. Região metropolitana do Rio de Janeiro. Tem uma área aqui que é do Anísio Abraão Davi, o Anísio. Ele toma de conta aqui. Anísio segue no comando do jogo ilegal na maior parte da Baixada Fluminense. A família Oliveira toma conta aqui de Caxias. Tudo ilegal isso aqui. É um estado paralelo. Não paga 1 centavo de imposto. A família Guimarães, do capitão Guimarães, que é o Ailton Guimarães Jorge. Capitão Guimarães, ele controla o jogo no Niterói. Em Niterói ninguém entra, é a família que manda no jogo do bicho e outros negócios. Nova cúpula, operadores são Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, Rogério Andrade, como os filhos apontados por Piruinha como sucessores morreram antes do pai,
o capo decidiu arrendar todos os seus pontos, todas as suas banquinhas do jogo do bicho, para a nova cúpula do início nos anos de 2024. Um ano depois, ele morreu, o Piruinha morreu aos 95 anos. Antes de morrer, ele fez aqui a distribuição dos pontos. Tem também um ponto aqui do Rogério Andrade. Nos últimos 20 anos, Rogério Andrade se consolidou como o bicheiro mais poderoso do Rio de Janeiro. Após anexar territórios estratégicos, como ele manda ali na Barra da Tijuca e no Jacarepaguá. O Vinícius Drummond, ele manda na zona da Leopoldina. E tem a família Stabile e arredatários. Após anos sendo arrendados para pessoas ligadas à milícia, os pontos de jogo de Santa Cruz e Campo Grande, que tem como donos os herdeiros de Mário Stabile, passaram a ser geridos por um ex-PM, um ex-policial militar, ligado ao Anísio, que é o capo da Baixada Fluminense. E o jornal O Globo faz o mapeamento aqui de cada área. E isso convive no Rio de Janeiro há anos com o governo. Tudo ilegal, jogo do bicho e outros produtos ilegais vendem e convive normalmente com o Estado democrático de direito. É muito interessante essa sociologia política na primeira capital do Brasil, Rio de Janeiro. Com essas matérias sobre as páginas internas do jornal O Globo, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025, agradecendo a sua audiência, convidando você a continuar com a programação da TV da Transparência e até a próxima oportunidade.